Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. O meu muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações, né, de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Não se esqueça também de deixar aí o seu joinha nos nossos vídeos, em especial nesse vídeo que estamos fazendo agora. E também um comentário aí na barra de comentários do nosso vídeo. Você que já tem comentado aí os nossos vídeos, o meu muito obrigado também, que Deus continue abençoando você, né, de maneira especial. Compartilhe com seus amigos, professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes, para que juntos possamos chegar mais longe para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós já ultrapassamos a marca de 1.800 inscritos e estamos ansiosos para chegar aos 2.000 inscritos, e você é o canal de Deus para nos ajudar, compartilhando, né, falando com os seus amigos, né, do nosso conteúdo, para que eles assistam e também se inscrevam. Nessa próxima lição, nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. É a lição de número 8, de 25 de agosto de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos falar sobre, né, o que é o tempo, vamos trazer um conceito do tempo, vamos falar sobre a mordomia do tempo e também como podemos aproveitar o nosso tempo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 5, e o versículo 16, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A nossa verdade prática diz: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Cada momento que nós temos é uma oportunidade de Deus. O tempo que se foi não volta mais. Há um adágio, né, popular que diz que o cavalo branco só passa na porta da casa da gente uma vez. Isso falando do tempo que a gente perde, que a gente deixa de aproveitar. Por isso algumas pessoas dizem: eu poderia ter aproveitado aquela ou aquela outra oportunidade. Eu deveria ter agarrado aquela chance. Eu tive a oportunidade, não fiz, o tempo passou e eu perdi aquele privilégio, aquela bênção. Nessa lição, o nosso comentador vai nos ensinar a como aproveitar o nosso tempo para a glória de Deus, não desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá. Ainda sobre o tempo, né, existe uma consideração importante que eu gosto sempre de fazer quando comentamos sobre isso, é que existem duas coisas que nós precisamos fazer em relação ao tempo. Primeiro, não podemos fazer as coisas antes do tempo. Por fazer as coisas antes do tempo, muitas pessoas se arrebentaram, tropeçaram, caíram e hoje pagam um alto preço. Mulheres, homens, né, jovens, né, que antes do tempo do namoro se jogaram numa vida profana, de uma vida de fornicação, tiveram frutos indesejáveis, né, de relacionamentos anterior ao casamento e pagam um preço muito alto porque não esperaram o tempo para se casar, não esperaram o tempo para adquirir a sua família, para fazer a sua possessão, a sua posteridade sobre a terra. Hoje muitas mulheres reclamam porque não esperaram o tempo para o casamento.
não esperaram a oportunidade certa para o casamento. Homens jovens reclamam. Muitas mães solteiras estão aí perambulando porque não esperaram o tempo de Deus para o seu casamento. Algumas pessoas não esperaram o tempo de Deus para o ministério, avançaram o sinal, achavam que estava demorando demais, né, que estava atrasado demais o ministério, e dizia em seu coração: nesse ministério eu não vou crescer. Alguns saíram, colocaram igreja por sua própria conta, criaram um novo ministério, e alguns desses se arrependeram e quiseram voltar, mas não tiveram mais a mesma sorte, a mesma oportunidade, porque não esperaram o tempo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida. Deus tem um momento certo para cada coisa na nossa vida. Você já experimentou comer uma manga verde, né? Você já experimentou chupar uma laranja que ainda não estava no tempo, né, de extrair o seu caldo? Você já tentou, né, comer uma fruta verde, principalmente alguma fruta que quando verde ela é amarga, né, tem um gosto um tanto quanto estranho? É muito difícil, mas quando chega o tempo as coisas ficam doces. As mangas maduras, né, no seu tempo, né, de chuparmos a manga, que delícia! Né, que delícia aproveitarmos as laranjas, né, no seu tempo certo. Até mesmo a colheita do café, né? Você já experimentou apanhar a sua lavoura verde antes que os frutos tivessem granado, antes que os frutos pudessem serem colhidos? Certamente quem experimentou fazer isso perdeu a sua colheita. Portanto, não podemos fazer as coisas antes do tempo. Outra coisa que devemos considerar é que não podemos fazer as coisas depois do tempo. Deixar passar o tempo para depois que passou-se o tempo, procurar recuperar aquelas oportunidades. Depois que as frutas amadurecem e elas não foram colhidas, elas irão apodrecer naturalmente. Tudo que é feito depois do tempo é feito com dificuldade e às vezes se torna impossível a realização. Quando eu cheguei no seminário, eu lia num cartaz que estava fixado na parede a seguinte frase: todos os dias na África a gazela se levanta e ela sabe que ela tem que correr mais rápido do que o leão, caso contrário ela será devorada por ele. No mesmo cartaz dizia o seguinte: todos os dias na África o leão se levanta e ele sabe que tem que correr mais rápido do que a gazela, senão morrerá de fome. É uma luta constante. Quando nós não aproveitamos o tempo, alguma coisa irá nos acontecer. Ou seremos devorados pelo leão, ou passaremos fome, caso sejamos o leão. Portanto, nós precisamos aproveitar o tempo, correr dentro do tempo, na oportunidade certa, para que não venhamos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos do 1 a 8. Nesse texto, o sábio Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora.
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O comentador, né, o sábio Salomão, ainda vai dizer que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Ou melhor, tudo é bom quando está dentro do tempo estabelecido por Deus. O nosso primeiro ponto aqui, conceitos importantes. Temos aqui dois itens, né? A definição da palavra tempo e o tempo na Bíblia, né? E na teologia. A palavra tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos. E, portanto, quando nós falamos do tempo, nós falamos da duração das coisas, da duração da nossa vida, né? Os dias, os meses, as horas, as semanas, os segundos, enfim. Estamos falando, né, dos tempos, a sucessão dos momentos que vão se passando, formando assim o que nós conhecemos como tempo. Nós temos 4 palavrinhas para tempo, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 2 palavrinhas hebraicas e 2 palavrinhas gregas, né, para a definição de tempo. Nós temos a palavra hebraica yom, né, que significa tempo normal, dia de 24 horas, né, que forma os dias, as semanas, os meses, os anos, né? Essa expressão yom, né, significa dia normal. E temos a palavrinha hebraica para tempo de Deus ou tempo de eternidade, que é Bereshit, né, que é o eterno agora de Deus. A expressão, né, dia, né, para tempos normais, como dia, segundos, horas, anos e meses, né, na nossa língua, na língua grega, é Cronos, que significa o tempo do homem, né, o tempo do homem. Inclui a questão do dia, da hora, dos meses, das décadas e etc. A palavra tempo para Deus significa kairos, kairos, né, tempo de Deus. É um tempo que só Ele pode definir. É um tempo indefinido, na verdade, né? É o eterno agora. Haja vista que Deus não conhece passado e nem conhece futuro. Tudo para Deus é aqui e agora. Deus não vive no passado, né? Quem conhece esse negócio de passado e vive essa questão de passado somos nós, os seres humanos. Numa linha, né, na linha da eternidade, Deus abriu uma janela chamada Cronos, tempo do homem. Tempo esse que já se arrasta por mais de 6.000 anos, né, pela contagem mais simples, mais de 6.000 anos. Há quem diga que o ser humano está na Terra há mais de 10.000 anos. Outros arriscam dizer que o ser humano está na Terra há mais de 12.000 anos. Isso não importa tanto, porque o que importa é que o tanto de tempo que o homem está na Terra, um dia vai chegar o momento em que nós não estaremos mais aqui, né, nesse estágio temporal, né, nesse estágio, né, de medir tempo, horas, segundos e minutos. Nós cairemos numa situação chamada atemporalidade, onde não haverá mais medição de tempo. Nós cairemos numa situação de eternidade, quando chegar o fim ou a consumação de todas as coisas. A consumação, né, para os salvos, né, já dá o seu grande início para a eternidade, quando o salvo morre, quando parte para a eternidade. E para a igreja no geral, no arrebatamento, quando a igreja for levada para os céus.
Para o ímpio também, quando ele morre, ele já cai dentro da eternidade. Não há mais tempo, né? Não há mais probabilidade de voltar para consertar o que fez nessa vida e nesse tempo. E para a humanidade no seu todo, né, para os ímpios, né, o seu final, o momento de cair no período da atemporalidade, vai ser no grande trono branco. Naquele dia, todos cairão no período ou numa situação de eternidade para nunca mais voltar. Esse tempo é o Kairos, é o tempo de Deus, tempo interminável. Por isso a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, não faz diferença um segundo e 1000 anos para Deus, diferença alguma, porque Deus não vive nessa limitação de tempo como nós. Nós estamos limitados ao tempo, porque nós somos finitos, mas Deus não. Deus é infinito e está ilimitado, né, ao tempo. Ele não se limita ao tempo e ao espaço. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a mordomia do tempo. Como nós podemos fazer a nossa mordomia do tempo? Primeiro aí, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo significa não desperdiçá-lo, aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. Quanto tempo nós desperdiçamos nas redes sociais, nas conversas, né, com amigos, algumas pessoas em novelas e filmes. Quanto tempo nós desperdiçamos? Tempo que nós poderíamos aproveitar para ler a palavra, para visitar alguém, né, para orar, para falar das coisas de Deus, para estar com a família. Quanto tempo nós desperdiçamos? Remir o tempo é não desperdiçá-lo, é aproveitar cada momento que o Senhor nos dá. Nosso segundo item aí, né, contar o tempo. Né? Contar o tempo significa aproveitar o tempo que nós temos, sabendo que nós não somos seres infinitos. Uma vez que nós temos essa consciência de que não somos seres infinitos, nós precisamos ter essa noção de que precisamos aproveitar do tempo, né, o máximo possível, para fazermos tudo que pudermos fazer dentro do tempo, porque nós não somos infinitos. Precisamos aprender a contar o tempo, entender que somos limitados, finitos e terrenos, e conscientizar-se de nosso limite humano. Se todo mundo se conscientizasse, né, que tem um período de validade, que a nossa vida tem um período de vencimento, todos nós faríamos diferente. Né? Na escola, geralmente, os professores fazem uma dinâmica, né? Talvez você já fez essa dinâmica, né, com a sua classe, e se não fez, eu quero encorajá-lo a fazer. Pedir o aluno para escrever num papelzinho o que ele faria se ele soubesse que vai morrer amanhã. O que ele faria hoje se ele soubesse que vai morrer amanhã? As respostas são as mais inusitadas. Alguém dizia: eu aproveitaria mais a minha vida com a família, né? Eu ficaria mais com meu pai, eu iria mais na casa da minha mãe, eu ajudaria mais os meus filhos. E a resposta que o professor sempre dá é essa: por que você não faz isso agora? Porque nós não sabemos, né, do amanhã. Hoje eu sei que estou aqui, mas o amanhã eu não sei, né? Disse o próprio Jesus: basta cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos cuidar do hoje, porque do amanhã simplesmente nós não sabemos. Contar os dias é viver um dia de cada vez, sem
ansiedade, né, sem fadiga, viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã cuidará de si mesmo. Deus proverá aquilo que nós precisaremos amanhã. Outra coisa, nesse segundo ponto, é a prestação de conta. O Criador cobrará acerca do que nós fizemos com o tempo. Nós precisamos saber de que Deus, ele cobrará, né, aquilo que nós fizemos com o nosso tempo. Porque tudo que Deus nos dá, na verdade, é para que nós aproveitemos para a sua glória e para o seu louvor. Né? Tudo que nós fazemos, tudo que Deus nos dá, é para que nós aproveitemos para a sua glória e para o seu louvor. E é certo que Deus pedirá conta do tempo que nós vivemos aqui nessa terra. O nosso terceiro e último ponto, né, como aproveitar bem o nosso tempo. A primeira orientação é: use o tempo para Deus. Né? Use o tempo para Deus. Como nós podemos usar o nosso tempo para Deus? Usar o nosso tempo para Deus na oração. E aqui o nosso comentador vai dizer que os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Os homens que se destacaram e fizeram grandes proezas eram homens que gastavam tempo com a oração. Pessoas que passavam tempo com Deus, passavam tempo com o Senhor, meditando em Deus, meditando com o Senhor, dialogando com Deus. E pessoas também que gastaram tempo ou gastavam tempo com a leitura da palavra de Deus. E eu me lembro, né, de uma leitura, né, que fiz, né, de Samuel Wesley, né, pai de John Wesley, esposo, né, de Susana Wesley. Susana Wesley orava 2 vezes ao dia, 1 hora de manhã, quando os filhos não havia acordado ainda. Eles tinham 15 filhos, né? Aliás, tinham 19 filhos, sendo que John Wesley era o 15º deles. Ela orava 1 hora de manhã, quando os filhos não haviam acordado ainda, e 1 hora à noite, quando os filhos já estavam dormindo. E um dia ela reclamou: ó, como eu me sinto longe de Deus! Ó, como eu me sinto longe de Deus! Foram pessoas que aproveitavam seu tempo na oração e na leitura da palavra de Deus. Ainda falando sobre a leitura da palavra de Deus, o nosso comentador vai dizer que todo crente que ama a Deus tem prazer de meditar na palavra divina. Todo crente que ama a Deus tem prazer de meditar na palavra divina. O segundo meio de aproveitarmos o nosso tempo é usar o tempo para nós mesmos, né? Usar o tempo para nós mesmos. O apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, seu filho na fé, fala para ele: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, né? Cuida de ti mesmo. Precisamos gastar tempo conosco mesmo, na nossa saúde, fazendo exames, né, de rotina, indo ao médico, né, procurando fazer alguma coisa, né, para que tenhamos equilíbrio emocional, né, equilíbrio interior, coisas que beneficiam o nosso próprio corpo, né, cuidando da nossa própria saúde, né, tirando férias regularmente, né, sempre que tivermos um período de férias, aproveitar esse período para descansar, né, dormir o tempo necessário, né, fazer o momento do descanso de forma necessária para que nós possamos ser instrumento de Deus através do nosso corpo. E por fim, use o seu tempo com a sua família. Né? Gastar tempo com a família, estar com a família, estar com os filhos, né? Estar com o marido, né? Estar com os parentes, em especial em momentos, em ocasiões especiais, né? Como Natal, Ano Novo.
É muito importante que nos reunimos com a nossa família para esse momento especial. O tempo passa muito depressa. O tempo passa muito rápido. E se não aproveitarmos esses momentos, certamente mais tarde teremos algum tipo de arrependimento. Além disso, o nosso comentador, ele cita aqui o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso nós precisamos gastar tempo com a nossa família, cuidar da nossa família, porque aquele que não cuida da sua casa, ele terá negado a fé, e por óbvio será pior do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que possamos gastar o nosso tempo de maneira sábia, né, de maneira inteligente, para glorificarmos o nome do Senhor nesse tempo que o Senhor nos permitir estarmos aqui nessa terra e nesse tabernáculo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.